Olá, queridos alunos, tudo bom? Meu nome é Ana Cláudia, para quem não me conhece, e hoje eu venho aqui para trazer para vocês 10 dicas de estudo durante a quarentena. É lógico que essas dicas que eu vou dar para você, ela pode ser usada a qualquer momento da sua vida, mas com a quarentena, muitas pessoas não estão trabalhando, estão em casa o dia inteiro, e aí só tem vontade de dormir, ver série e comer. E muitos estão no regime de estudo em que é preciso estar de forma remota, acessando o material, fazendo atividades, exercícios, lendo, estudando, assistindo vídeos, fazendo live com os professores. E afinal de contas, como é que eu vou estudar durante a quarentena? Primeira dica que eu quero trazer para vocês é que você tem que criar uma rotina. Não é muito da nossa cultura brasileira a rotina, né? Então a gente não gosta, mas para qualquer trabalho eficiente, para que a gente consiga alcançar qualquer resultado positivo, a gente precisa estabelecer uma rotina, principalmente quem tem filhos em casa e está com as crianças durante esse período de quarentena em casa. Então você precisa usar um planner. Um planner é uma agenda mais detalhada, que você consegue organizar e planejar melhor o seu dia, suas atividades. Ou você pode usar uma agenda ou um calendário. Eu vou botar aqui para vocês aqui embaixo um link de alguns planners, de algumas agendas que você pode baixar gratuitamente, imprimir ou fazer de forma virtual. Você que escolhe. Eu acho legal imprimir, tá? Fazer por escrito. Você pode fazer até à mão, pegar um modelo na internet e fazer à mão. Você está com tempo livre, ainda mais quem é mais jovem, está com tempo livre, não está trabalhando durante essa quarentena, pode fazer isso. E aí você vai organizar dentro daquele planner a sua rotina. E o principal disso tudo é você estabelecer a hora que você vai dormir, a hora que você vai acordar. Por quê? Não tendo obrigações e compromissos na rua, a gente relaxa. Aí vai dormir às 5 da manhã, acorda meio-dia, vai almoçar às 4 da tarde. E ele, quando vê, o dia passou, não fez nada de produtivo. Então, é preciso que você, nesse planejamento, organize a hora de acordar, a hora de dormir, a hora de comer, a hora de fazer atividade de casa, de limpar, de cozinhar, de tomar banho e de estudar. Então, nesse planner, nessa organização, você vai separar e vai organizar isso. E você vai separar a tua semana toda. Muito importante, e até eu acho que quem tem família, filhos, é legal que você deixe isso no local visível para a família ver, para que vocês possam se organizar, para as crianças também saberem, você incluir a criança no momento do estudo, porque você está estudando, ela também está estudando, e criança se adapta muito bem à rotina depois de um tempo. Na verdade, todo mundo, nosso próprio cérebro, é como fazer academia. Nas primeiras semanas dói, é horrível, mas daqui a pouco o nosso corpo se acostuma, a gente até quer, passa a gostar. A mesma coisa é estudar. A gente precisa treinar o nosso cérebro, treinar os nossos hábitos, o nosso comportamento para esse hábito novo, que é o hábito do estudo, que todo mundo que está estudando precisa adquirir, precisa organizar. E aí você pode estar organizando, eu acho também muito legal você usar cores diferentes para te chamar a atenção, para alguma medicação que você tem que tomar, para alguma coisa que você tem que assistir, para uma live que vai ter com o professor, porque você tem aquele horário, aquele dia, com aquela live, para você não perder as lives, porque é uma outra coisa que é importante a gente deixar claro aqui para vocês. Alguns professores estão trabalhando com lives, e como é que vai ser se você não se organizar e perder uma live, é perder uma aula. E nem toda live está sendo gravada. O que tiver gravado, beleza, você assiste depois. Mas o que não está? Então é importante que você se organize para também não deixar acumular matéria. A pior coisa que você pode fazer nesse momento é deixar acumular matéria. Notem, nós não sabemos quando vamos voltar a ter aulas presenciais. Então, esse estudo remoto precisa ser organizado. Outra coisa que eu também aconselho você a fazer é estudar com intervalos. Quando você organiza a sua semana, organize também intervalos, para dar o quê? Uma chance do seu cérebro relaxar. É igual quando a gente faz academia também, você está lá fazendo uma atividade, você precisa dar uma parada, relaxa.
para os músculos oxigenarem e poder fazer efeito aquele exercício. O cérebro é a mesma coisa, ele vai precisar de intervalos. Se você não faz o intervalo, ele faz por você, te desconcentrando. E aí você passa 10 horas seguidas estudando, não aproveitou nem meia hora. Então, se você organizou 1 hora de estudo, meia hora de estudo, dá 20 minutos de intervalo, 15 minutos de intervalo, assiste um desenho, assiste um vídeo no YouTube, alguma coisa engraçada, depois volta. Importante que você depois retorne, também não fica lá assistindo um seriado depois do outro, que aí você vai perder o seu dia, tá? Outra coisa importante é você criar um espaço para estudar. Por mais simples que seja a sua casa, por menor que seja a sua casa, é importante que você crie um espaçozinho para estudar. Nem que você coloque ali umas almofadinhas num cantinho, em que você fica sentadinho ali lendo. Não importa, você precisa treinar o seu cérebro para a rotina. E também ter um espaço sempre rotineiro, ele já vai saber que ir para lá é para estudar. Então ele já vai aprender mais fácil, ele vai assimilar mais fácil. É importante que você determine isso. É bom evitar estudar na cama, porque a gente já tem preguiça, já tá nessa situação, ou então aquele que tá cansado, veio do trabalho, tá morto, quer mais é dormir. Então, de preferência, evita, nem que seja num cantinho lá na parede, bota umas almofadinhas, faz um lugarzinho prazeroso para você, cuidado e atenção com a iluminação, bota lá um abajur, um spotzinho de luz para ficar melhor para você ler, e você vai estudar naquele cantinho. Quem tem uma mesa para estudos, melhor, claro, aí é todo conforto do mundo. Se você não tem, é importante que você improvise e use um espaço para você. Mas outra coisa que eu quero dar dica para você é que você tem que criar um hábito gradativo. Não adianta você chegar e falar assim, vou estudar o dia inteiro. Não é produtivo. Você até pode ficar o dia inteiro estudando, mas você vai ter eficiência muito baixa nesse estudo e normalmente não vai vir uma grande nota para você, você não vai conseguir um grande aprendizado. Por isso é importante que você se habitue a isso. Então você começa com 1 hora, meia hora, 15 minutos, depois você vai aumentando gradativamente e dependendo do espaço que você tenha durante o seu dia, você pode estar estudando 4, 5 horas por dia, principalmente utilizando o horário que você estaria na escola, na faculdade, para estar estudando. Então, se você tinha 4 horas de estudo na faculdade, você pode ainda acrescentar uma, que era o deslocamento, até mais tempo que isso, porque você se arrumava, saía e tal. Beleza, você pode separar essas 4, 5 horas por dia para estudar, mas faça em intervalos, tá? E sempre tente estudar mais de uma disciplina durante o dia, não fique em uma só, o cérebro também fica cansado. Então bota lá 1 hora e meia de estudo de um, faz um exercício, uma atividade, lê um texto, assiste uma videoaula, faz uma pausa de meia hora, 20 minutos, volta para um outro texto, para uma outra atividade, tá? Outra coisa que eu depois vou fazer outros vídeos para vocês é sobre a questão que eu acho essencial para estudar, é saber ler. Eu não estou dizendo que a gente é analfabeto e não sabe ler, não é isso. É porque nem sempre a gente faz uma leitura eficiente, em que a gente consegue compreender e absorver esse texto e ganhar foco. A leitura também é uma prática, é um hábito. Quanto mais eu leio, melhor eu leio. Então é importante também isso. Eu vou vir depois com outra videoaula com técnicas específicas de leitura e sublinhamento. Por quê? Sublinhar é importantíssimo para você aprender a destacar as ideias principais de um texto. Quando eu destaco a ideia principal de um texto, eu diminuo o quantitativo de estudo. Depois vai facilitar a elaboração de esquemas, planos, mapas mentais, memory cards, que são os cartões de memória, né? Também alguns chamam de memória. Você pode fazer tudo isso, mas sem saber ler e sublinhar e destacar o que é importante, você vai ficar com uma quantidade absurda para estudar de conteúdo.
Então, a universidade, semestralmente, ainda mais quem está fazendo faculdade, é um quantitativo por disciplina absurdo e que a gente precisa saber separar e ver os pontos mais importantes para serem memorizados, estudados e guardados. Não que os outros tópicos não sejam importantes para a compreensão, mas quando você fez o seu material, outra coisa que eu quero chamar a atenção, tem muito material pronto na internet, muito resumo pronto, muito mapa mental pronto, mas você não fez. Quando você não fez, você não aprende tanto. Você vai absorver muito pouco daquilo ali. Então é importante que você produza, porque na hora que você produziu, você leu o texto, releu, sublinhou, compreendeu e assimilou. Aquilo ali é só para lembrar, é só uma memorização rápida que você vai fazer antes de uma prova, antes de um concurso público, para refrescar a sua memória. Mas aquilo já está interiorizado em você. Outro ponto importantíssimo que eu quero trazer para você é que você deve fazer grupos de estudo, e agora grupos de estudos virtuais, né? É importante que você fez um mapa mental, fez um esquema, depois explique para os colegas como é que você fez esse mapa mental, como é que você fez esse esquema, como você fez esse resumo, o que você leu, por que você achou esse ponto importante. Depois assiste o do colega falando sobre isso, troca essas informações, porque ensinando, a gente aprende mais do que quem está só escutando para aprender, né? Então é importante que vocês troquem conhecimentos entre si. Eu acho também importante que durante esse tempo de quarentena você também consiga separar um tempo para você. É lógico que você vai ficar super preocupado, tem um monte de matéria para estudar, você vai separar essas matérias ao longo da semana, geralmente mais de uma durante o dia. Beleza. Organizou, mas organiza e separa também um tempo para você. Não é um intervalo de estudo, não é um tempo a mais para você fazer uma coisa prazerosa que você esteja a fim de fazer dentro de casa, tá? Que a gente deve tentar evitar sair o máximo possível. Quem não precisa, não saia de casa. Mas tenta fazer uma coisa prazerosa em casa para você. Um hobby, uma atividade, nem que seja assistir o seu seriado preferido, mas faça uma coisa para você. E por último, eu quero dizer para você desligar o seu celular ou usar o seu celular para estudar. Quem é meu aluno sabe que eu sou muito fã de tecnologia, eu gosto muito de usar as ferramentas tecnológicas para estudar e eu acho que o celular pode ser uma excelente ferramenta para estudo. Existem vários aplicativos que você pode estar utilizando para estudar, depois eu vou fazer uma outra videoaula falando de aplicativos para estudar no celular. Você pode estar pesquisando conceitos, informações, leis, pode estar assistindo videoaula. Então, assim, use o seu celular nesse período de estudo com sabedoria. Não adianta você separar uma hora para estudar e ficar uma hora, meia hora, 40 minutos no Instagram, no YouTube, vendo vídeo de piada. Não é essa a ideia. Então, se você não consegue ter essa disciplina de usar o celular só para estudar, então desliga. Mas conforme você for estudando, você for criando o hábito de estudo, você vai ver que você vai conseguir começar a utilizar o celular de forma mais interessante para você usá-lo como uma ferramenta de estudo. Tá bom, pessoal? Esse é o nosso primeiro vídeo de dicas de estudo durante a quarentena. Vou trazer outros vídeos para vocês ao longo da semana, ao longo dessa quarentena e torcendo para que ela acabe logo, passe logo todo esse problema, tá bom? Fiquem em casa, fiquem bem, tá? E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!